Verbos, aula 1, introdução e conceitos iniciais, conceitos gerais sobre verbo. Então, vamos começar. O verbo é uma palavra que indica fenômenos da natureza, como, por exemplo, choveu intensamente durante toda a noite. Vemos aqui o verbo choveu, ó. Amanheceu repentinamente naquele verão inclemente, naquele verão escaldante. O verbo amanhecer aqui. Então, verbo é uma palavra que pode indicar fenômenos da natureza. Choveu, amanheceu, anoiteceu, né? Trovejou, entre outros. O verbo também pode indicar um estado, tá? O estado de alguém, de alguma pessoa, de algo, tá? Por exemplo, Pedro ficou chateado com a notícia. Ó, o verbo ele vai indicar, ele vai ligar Pedro ao seu estado, vai indicar um estado, tá? Então, Pedro ficou chateado com a notícia. Outro exemplo. Ele tornou-se intransigente após alguns dias. Ou seja, né? O verbo também tem essa função, né, de indicar um estado, né, de alguém, de algo, de alguma pessoa, de algum objeto, enfim. Tá? Então, já vimos que o verbo pode indicar fenômenos da natureza, estado. O verbo também pode indicar ação. Tá? E a ação é a principal coisa que o verbo vai indicar. Então, de vez em quando, o verbo vai estar aparecendo, indicando um fenômeno da natureza. De vez em quando, o verbo vai estar indicando o estado. Mas o verbo, na maioria das vezes, indicará ação. Então, o verbo é a palavra na língua portuguesa que indica ação. Por exemplo, o atleta corre diariamente pela manhã. A ação do atleta é correr, tá? Mas o verbo pode indicar diversas ações, como, por exemplo, o atleta corre, o atleta vence, o atleta vive, o atleta sonha, batalha, treina, perde, ganha. Então, o verbo é a palavra na língua portuguesa que pode indicar, tá? Fenômenos da natureza, pode indicar estado, mas também, né, indica principalmente ação. Então, o verbo é a palavra na língua portuguesa que vai indicar ação. O verbo é a principal classe de palavra. Através do verbo, organizamos os enunciados. Existem os enunciados, existem as frases ou parte de frases que não tem verbo, mas são muito raras, tá? Então, o verbo, através do verbo, é que se organiza o discurso, né, na língua portuguesa. Então, verbo é a principal classe de palavra. Vamos então. As formas, primeira coisa que veremos aqui, né, são as formas nominais do verbo, né? As formas nominais dos verbos. Vamos lá. Os verbos, né, eles aparecem conjugados. O que é um verbo conjugado? Verbo conjugado é um verbo que apresenta, né, uma pessoa, né, essa pessoa pode estar no singular ou no plural, praticando esse verbo em um tempo e um modo. Tá? Então, o verbo, ele conjugado, o verbo na maioria das vezes aparece conjugado. Ele vai ter uma pessoa praticando num determinado tempo, em um determinado modo. Tá? Mas o verbo, às vezes, eles podem aparecer, tá,
sem estarem presos a uma pessoa, né? Sem estarem em um tempo ou um modo. Quando isso acontece, os verbos estarão nas formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? São 3 formas nominais. É quando o verbo está no infinitivo, tá? Quando o verbo estiver no infinitivo, o verbo vai expressar a ação em si. É o verbo sem ser conjugado, tá? Como, por exemplo, acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir. O verbo no infinitivo sempre termina com a consoante R. É o verbo antes de ser conjugado, tá? No infinitivo, tá? Os verbos se apresentam em 3 conjugações, tá? Na primeira conjugação, nós temos os verbos cuja vogal temática é a letra A, como em falar, amar, cantar, suar, brincar. Nós temos, né, a segunda conjugação, cuja vogal temática é a letra E, como em vender, fazer, comer, ler, crer, entre outras. E a terceira conjugação, tá? Teremos a vogal temática I, como em partir, dormir, sorrir, sair, tá? Falir, entre outros. Então, todos os verbos no infinitivo, tá? Eles serão apresentados, né, com a vogal temática a vogal temática E ou a vogal temática I, tá? Só temos uma exceção aí, que é o verbo por. Então, todos os verbos da língua vão ficar com ar, ou ir quando estiverem no infinitivo, como em falar, fazer, partir, cantar, ler, sumir. Agora, o verbo por, né, ele não vai terminar nem ar, nem nem ir. O que fazemos com ele? O verbo por, ele está na segunda conjugação, tá? Porque ele deriva de um verbo latim, né, que era o ponere, que através, né, de transformações ao longo da língua, tornou-se por. Então, o verbo por, ele vai pertencer à segunda conjugação, tá? Primeira conjugação com a vogal temática A, segunda com a vogal temática E a terceira com a vogal temática I. Lembrando, a vogal temática é a vogal que possibilita a ligação do radical do verbo com suas desinências. Então, vamos lá. A primeira forma nominal do verbo é o infinitivo, tá? Quando o verbo aparece sem ser conjugado, expressando a ação em si, como em acordar, agradecer, esperar, sorrir e unir. Termina sempre em ar, ir, com a exceção do verbo por, que pertence à segunda conjugação. Ar, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, e R, terceira conjugação. A segunda forma nominal do verbo é o gerúndio. Gerúndio é a forma nominal, né, que expressa o processo verbal acontecendo, contínuo, né? Expressa o processo da ação, acordando, agradecendo, esperando, lendo, sorrindo, unindo. Tá? O gerúndio expressa, então, o processo de ação contínuo, né? O processo, a ação em processo. A ação expressa pelo verbo no seu processo. Outra forma verbal é o particípio, que expressa
a ação fechada, terminada no seu resultado. Acordado, agradecido, esperado, sorrido e unido. Então, as formas nominais do verbo são o infinitivo, o gerúndio e particípio, tá? Infinitivo, final AR, ER, IR. Gerúndio, final NDO. E particípio, final ado ou ido. O que caracteriza as formas nominais do verbo? São verbos que não estão em uma pessoa, tá? Eles não estão conjugados numa pessoa, né? E não estão conjugados em nenhum tempo ou modo. Não estão no presente, nem no do indicativo, nem do subjuntivo, não estão no pretérito, nem do indicativo, nem do subjuntivo, não estão no imperativo, enfim, eles estão em suas formas nominais. Vamos lá, então. O que, né, vamos ver a importância das formas nominais do verbo. Onde elas aparecem, já que elas não estão conjugadas, né, em um tempo, em um modo, número e pessoa. As formas nominais, elas entrarão na formação dos tempos compostos. O que é um tempo composto? É quando dois verbos, de um modo geral, ou até mais verbos, tá? Juntos, expressam uma única ação. Então, eu tenho dois ou mais verbos, né? Na maioria das vezes, dois verbos que juntos expressarão uma única ação, apenas uma única ação. Quando isso acontece, quando, né, duas palavras ou mais expressam uma classe só, né, isso na língua portuguesa chama-se locução. Então, as formas nominais entrarão para formar os tempos compostos, tá? Através de uma locução verbal, quando dois ou mais verbos se unem para expressar uma única ação. Vejamos os exemplos abaixo. Ele deve agradecer ao irmão. Olha aqui, ó, temos a locução verbal aqui, ó, deve agradecer. Percebemos aqui que não existem duas ações. Existe uma ação apenas, que é representada por dois verbos, através de uma locução verbal. Tá? E as formas nominais, elas sempre aparecerão como o verbo principal da locução. Tá? Ele deve agradecer ao irmão pelos favores que foram recebidos. Outra locução verbal aqui, ó, foram recebidos. Outra locução verbal, tá? A locução verbal é formada pelo verbo auxiliar, mais um verbo principal, que estará em uma forma nominal, no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Vamos lá, vamos ao exemplo abaixo. Você está colhendo o que plantou. Está colhendo é uma única ação verbal, embora seja expressa por dois verbos. O verbo auxiliar, estar, e o verbo principal, colher, no gerúndio. Tá? Lembrando que a locução verbal, o verbo auxiliar é que ele é que sofrerá as flexões. E o verbo principal sempre estará congelado no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Vamos, por exemplo, aqui pegar essa frase, ó, você está colhendo o que plantou, né? Outro verbo aqui, ó, plantou. Só que ele não está numa locução verbal,
tá? Mas vamos pegar essa locução aqui. Você está colhendo. O verbo auxiliar estar, mais o verbo, né, principal no gerúndio. O verbo está congelado no gerúndio. Ao flexionar o tempo da locução, eu mexerei apenas no verbo auxiliar. Você esteve colhendo, você estaria colhendo, você estará colhendo. Percebam que somente o verbo auxiliar, né, sofrerá a flexão. O verbo principal sempre estará congelado no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Vamos aqui, ó. Ele deve agradecer. Vamos pegar a locução e vamos flexioná-la em outro tempo. Ele deveria, ele deve, devia, tá? Ele deverá agradecer. Então, sempre na locução verbal, somente o verbo auxiliar sofre flexões. Somente o verbo auxiliar que sofrerá flexão. O verbo principal sempre estará congelado no infinitivo, terminado em R, no gerúndio, terminado em NDO, ou no particípio, terminado em ado ou ido. Vamos pegar aqui a locução foram recebidos. Vamos mudar aqui o tempo dela. Serão recebidos, eram recebidos, tá? Sempre mudamos o verbo auxiliar e nunca o verbo principal. Então, vamos lá. Fechando, então, a aula de hoje, né? A primeira aula, tá? Vamos aqui a algumas noções, então. Vamos lá. O verbo, né? Vamos aqui do começo. Verbo, aula 1, né? O verbo é a palavra que indica fenômeno da natureza, o verbo é a palavra que indica estado, e o verbo é a palavra que indica principalmente ação. Verbo é a principal classe de palavra da língua portuguesa. O discurso na língua é organizado a partir do verbo. As formas nominais do verbo são o infinitivo, terminado em AR, ER e IR, é o verbo sem ser conjugado, é o verbo apresentado para ser conjugado, tá? E ao ser apresentado no infinitivo, o verbo apresenta 3 conjugações, terminado em vogal temática A, AR, em vogal temática E, ER, ou em vogal temática I, IR. Apenas o verbo por, que está na segunda conjugação, por questões etimológicas. O verbo também, em sua forma nominal, pode aparecer no gerúndio, quando expressa um processo de ação, ou no particípio, quando expressa o resultado final, uma ação concluída. Tá? Então, vimos as 3 formas nominais do verbo. As formas nominais entram na formação dos tempos compostos, quando 2 verbos ou mais se unem para expressar uma única ação. Na locução verbal, vemos aqui, ó, um verbo auxiliar mais um verbo principal, que estará no infinitivo, no gerúndio, aqui embaixo, ou no particípio. Né? Lembrando que a locução verbal, somente o verbo auxiliar, tá, sofrerá flexão. Os verbos principais que estarão no infinitivo, gerúndio ou particípio, sempre estarão congelados, tá, ali, nas formas nominais. Então, a aula seria maior, né, mas aí vamos com calma com o verbo, né? O verbo é uma matéria complexa, né, mas que, se estudada com calma, tá, não fica tão complexo assim. Temos que ir com calma nas questões sobre verbos, tá? A próxima aula nós veremos as flexões verbais. Fica para a próxima aula. Então, até lá.